Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Este é o programa de estreia do nosso podcast Grandes Conversas do Pequeno Cotolengo, um programa que vai falar hoje sobre autismo, porque hoje, dia 18, dia de estreia, é o Dia do Orgulho Autista. E a gente escolheu este assunto justamente porque o Complexo de Saúde Pequeno Cotolengo passou a atender agora em 2024 crianças e adolescentes no transtorno do espectro autista. Para conversar sobre este assunto com a gente, estão aqui nos estúdios da Curitiba Podcast o Dr. Tiago Kushner, que é diretor técnico do Complexo de Saúde, a doutora Maiara Machado, que é neuropediatra e também atende no Complexo, e a analista de projetos do Complexo, Natália Ribas. Obrigado pela presença, pessoal. Vamos conversar então aqui um pouquinho sobre este assunto importante para a sociedade e que tem tido cada vez mais casos registrados de autismo, né, doutora? Uhum. O que acontece? Por que esses números estão crescentes? Pergunta de 1 milhão. Acho que essa aí todo mundo gostaria de saber exatamente o que está acontecendo. A gente tem algumas teorias, né? Na realidade, o transtorno do espectro autista, ele é muito recentemente descrito, né? Lá da década de 1940. Então, a gente ainda tem pouca informação sobre ele. Só porque ele foi descrito em 1940 não quer dizer que ele não existisse antes, né? Então, a gente já tem relatos anteriores de, principalmente adolescentes, adultos, na época em sanatórios, internados, que eles só não eram devidamente reconhecidos. Mas, enfim, hoje a gente sabe que a gente fala muito mais sobre o transtorno do espectro autista, tanto é que a gente está aqui conversando exatamente sobre isso. Algo que definitivamente não acontecia 10, 20 anos atrás. Então, a gente tem mais informação sobre isso. Se a gente tem mais informação, é óbvio que fica muito mais fácil da gente identificar. Então, essa é uma das razões a gente está identificando mais, fazendo mais diagnóstico e, consequentemente, esse número está aumentando. Mas parece, de fato, haver alguma outra razão que esse número também tem aumentado, que a gente ainda não conseguiu identificar exatamente a razão. Então, por isso, é a pergunta de 1 milhão. Assim, a gente não tem todas essas informações ainda. E é no mundo todo. E é no mundo todo, isso. O dado mais recente que a gente tem, claro que isso é dado americano, a gente acaba extrapolando, porque nós aqui não temos dados brasileiros, é de uma criança a cada 33, né? Então é um valor super alto. Uhum. E, doutor Tiago, no Complexo de Saúde, né, que existe já há quase 60 anos e sempre atendeu pessoas com múltiplas deficiências, né? A gente tem alguns casos lá também de pessoas, né, no espectro autista, e agora, recentemente, passou a atender crianças e adolescentes que tiveram esse diagnóstico, né? Como é que se dá esse atendimento no complexo? Essa foi uma mudança grande de paradigma para nós, é parte do planejamento estratégico da organização, né? Então, a gente, até algo em torno de 6 anos atrás, a gente era muito focado no atendimento interno, do público interno, né? E a partir da abertura da nossa primeira unidade de transição hospitalar e agora do ambulatório, a gente ampliou esse atendimento para a população. E esse foi um projeto bacana, foi um projeto que veio meio rápido, né? A gente tinha isso no radar, a gente tinha essa pretensão de crescer no que diz respeito ao atendimento de transtorno do espectro autista, mas era algo mais a longo prazo, né? Não era uma coisa para já. E veio uma demanda da Secretaria Municipal de Saúde, né, para que isso acontecesse, justamente por conta disso que a doutora Maiara falou, desse aumento de diagnósticos, né? Então eles trouxeram para nós uma demanda muito grande de fila, né? Em particular no que diz respeito a atendimento de alta complexidade, né? Então, atendimento psicológico, terapia ocupacional, ecoterapia, que agora a gente tem lá dentro também, né? E a fonoaudiologia. Então, a gente acabou comprando a ideia, né? E foi um processo muito interessante porque foi um processo de crescimento também interno. Na época que a gente começou, a doutora Maiara esteve envolvida em todas as passes. E ela falou assim para mim: Tiago, você está acostumado com os nossos autistas, agora nós vamos atender uma população diferente, né? E realmente uma população muito diferente. Então, agora com o aprendizado que veio com isso, né, a gente se forçou a estudar, a gente percebe o quanto, na verdade, provavelmente a gente tem de diagnóstico de transtorno espectro autista não reconhecido dentro do próprio Cotolengo, né, pessoas lá que estão acolhidas há mais de 30 anos e que não tiveram esse diagnóstico na infância, e da importância que está sendo isso para a população que está sendo atendida hoje, né? Então, hoje a gente está atendendo crianças de 0 a 14 anos, né, na fonoaudiologia, terapia ocupacional,
psicologia e também na ecoterapia. O encaminhamento é todo feito via Ambulatório Encantar, né? O Ambulatório Encantar, para quem não conhece, é o centro de referência de Curitiba para transtorno do espectro autista. Então, de uma unidade básica de saúde, o paciente vai ser encaminhado para o Encantar, né? Havendo o diagnóstico, e do Encantar que ele vai ser triado para ir ou não para o Cotolengo, né? Então, a gente não tem uma porta aberta lá fora. E daí, uma vez dentro do Cotolengo, a gente tem a possibilidade de encaminhar para a ecoterapia também. Então, hoje a gente está ainda pequenininho, né? Estamos atendendo devagarinho, crescendo. Então, o Pequeno Cotolengo é uma das organizações que o Ambulatório Encantar pode encaminhar, né? Exato. Pacientes com autismo. Não é só o Cotolengo, né? A gente tem outras estruturas dentro da cidade, né? A gente tem escolas, a gente tem outras áreas de atendimento, outros centros especializados de reabilitação que também fazem esse atendimento. O Cotolengo veio para agregar esse grupo de locais de atendimento, né? Uhum. Bom, autismo não tem cura, né? Todo mundo fala, mas tem tratamento, tem terapia, tem melhora, né, de características, especificidades. E principalmente da qualidade de vida, né? A gente não considera como cura porque não é uma doença, né? É um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, de fato, existem características que acabam atrapalhando a qualidade de vida, diminuindo mesmo, e a gente precisa atuar para poder dar uma melhorada na qualidade, para poder organizar alguns comportamentos. Então, a gente tem um leque assim, de terapias, de opções, de medidas voltadas diretamente, principalmente para a questão comportamental, que vão auxiliar bastante no desenvolvimento dessas crianças. E o que dá para citar, por exemplo, doutora, de tratamento, de trabalho que é feito, né? Tá, então a gente tem algumas metodologias que a gente utiliza pensando no transtorno do espectro autista. A mais estudada, que a gente sabe que é o padrão ouro, a considerada a melhor mesmo, é uma terapia chamada ABA, é uma análise de comportamento aplicada. Antes, lá no início, quando ela começou, ela teve um viés um pouco negativo mesmo, ela era algo um pouco rígido, muito pouco naturalista, vamos dizer assim, e hoje, com o tempo, isso vem mudando. Então, ele é uma técnica hoje mais flexível, e ela tem ajudado muito, é uma das únicas, na verdade, que a gente realmente tem comprovação científica que funciona e que melhora o comportamento, sintomas de humor e a qualidade de vida de uma forma geral mesmo. Então, a gente acaba utilizando essa técnica dentro da psicologia, dentro da terapia ocupacional, dentro da fonoaudiologia, e cada especialidade, né, vai organizando de forma a melhorar daí algumas competências dessas crianças. Bom, vamos falar um pouquinho então com a Natália, né? A Natália que é funcionária também do Complexo de Saúde, e a Natália está usando o cordãozinho de identificação, né? Conta pra gente um pouquinho da tua história. Então, eu fui diagnosticada tardiamente, com 16 anos. Quando eu fui diagnosticada, foi um processo bem difícil pra mim. Eu passei por uma negação, assim, terrível, porque eu falava, tipo, não, com certeza, se eu tivesse diagnóstico, eu vou estar presa nisso pra sempre. E foi um processo, assim, de terapia muito, muito, muito grande, porque antes eu era diagnosticada com toque, né? Ai, não mexe em textura, ai, não, é muito rígida com o horário, isso é toque. Então, toque tava tudo bem pra mim. Mas depois que eu realmente, entendi que eu era realmente uma pessoa autista, foi uma libertação pra mim, porque eu entendi o que eu poderia fazer pra eu lidar comigo mesma, com as minhas crises que eram muito fortes, muito. A minha família não entendia na época, então era uma coisa que eu ficava, meu Deus, por que eu sou assim, né? No ensino médio era um grande preconceito comigo mesma, porque eu tinha uma seletividade alimentar terrível, eu só comia batata frita. Então, todo mundo ficava, meu Deus, como que essa pessoa sobrevive? Eu também não sei. Mas era a única coisa que eu conseguia comer, tanto pela textura, tanto por tudo, assim. Então, eu mesma tinha um preconceito comigo, porque eu pensava, cara, tipo, eu não conheço ninguém. Depois, ao longo do tempo, na minha família foram diagnosticadas outras pessoas com autismo. Eu tenho 2 primos autistas. E aí eu fui entendendo, eu fui pesquisando, eu fiz faculdade de psicologia, então fui me formando e fui ali atrás. Eu tinha uma professora que sempre estava ali comigo, sempre, tipo, Natália,
Não seja tão dura consigo mesma. Então, hoje eu acho que o diagnóstico foi uma libertação pra mim. Hoje eu me entendo. Com certeza eu tenho várias limitações ao longo dos meus dias, assim, mas que hoje eu consigo lidar, eu consigo não ser dura comigo mesma. Tipo, nossa, Natália, seja mais leve consigo, tá tudo bem. Você não consegue fazer isso? Tudo bem. Talvez um dia eu consiga fazer? Consiga. Talvez não consiga e tá tudo bem. Eu acho que foi uma coisa que me ajudou até a procurar ajuda. Passei por um treinamento de habilidades comportamentais. Hoje eu consigo fazer amizades. Antes era uma coisa que eu só tinha uma amiga que estudou comigo no maternal até o terceirão. Então era a minha única amiga, assim, que era, assim, meu espelho, que eu usava, assim, tipo, nossa, meu Deus, né, a Fabiana tá aqui, então eu tô segura. Mas quando ela não tava, eu tava, meu Deus, não converso com ninguém, não faço nada. E hoje, com o treinamento, eu consigo me comunicar, consigo falar com as pessoas. Tenho dificuldade de falar com algumas pessoas em algumas situações, mas é algo que realmente me libertou, assim, o diagnóstico foi algo que fez com que eu me entendesse e parasse de ter um preconceito comigo mesma. E doutora, a Natália falou ali sobre os treinamentos, né? Antes a gente conversou um pouquinho, né, para conhecer a historinha da Natália, e ela falou de um treinamento até de olhar, assim, né? Sim. Ela comentou da dificuldade, né, Natália? Do Sim. olhar... De manter, né? É porque antes, na escola, me zoavam muito. Porque eu olhava sempre pra testa, assim, no cabelo, porque eu não conseguia manter esse contato visual. Falavam, nossa, certeza, tipo, nossa, você é estrábica, você é vesga, porque você não olha no olho da gente. E eu também não entendia o porquê eu não olhava, eu ficava, tipo, me forçando, tipo, não, eu preciso olhar pro olho das pessoas pra elas não rirem. E na escola era, tipo, motivo de me zoarem mesmo, por eu não fazer esse contato visual. Hoje eu já consigo, mas também foi uma coisa que ao longo do tempo eu fui entendendo. Mas antes era motivo de piada mesmo, eu não conseguir fazer o contato visual. Mas é muito interessante isso, né? Porque tem uma série de habilidades de comunicação mesmo que ninguém nunca te ensinou. Ninguém nunca te ensinou a olhar no olho, né? Ninguém, quando você é pequenininho, vira pra você e fala, filho, você precisa olhar no olho. De uma forma geral, não. Ou, filho, quando te cumprimentam, você faz tal coisa, né? Criança, de uma forma geral, a gente dá tchauzinho de volta e tudo mais. Isso são habilidades que a gente, de fato, precisa ensinar para quem está dentro do espectro, né? A olhar no olho, a responder quando é chamado, né? Algumas questões de gestual também, de expressão facial. Às vezes é difícil identificar também, As né? emoções Isso. foram uma coisa que antes eu não entendia nada. Eu só sabia que eu tava triste ou feliz. As outras emoções eu sentia, eu ficava, meu Deus, o que é isso, né? Eu não consigo. Não parece ser tristeza nem felicidade. E depois hoje eu faço terapia, né? E ela foi me ensinando, literalmente, cada emoção. Ó, isso aqui é frustração, isso aqui é decepção, isso aqui é alegria, isso aqui é felicidade, isso aqui é nojo. Então, eu realmente fui aprendendo cada emoção. Bacana. Não foi algo que foi, tipo, igual uma criança, tipo, nossa, tô frustrada agora. Não, eu tive que aprender. E ainda assim eu tenho dificuldade de entender, porque eu fico... nossa, isso aqui é meio estranho, uma coisa que eu não sei explicar, então é um pouco difícil, assim, tem algumas coisas que a gente... E não só contigo, né? Às vezes é difícil identificar também nas outras pessoas. Se o outro né? ficar bravo, eu fico... Muitas vezes, às vezes, tô tendo uma interação, eu fico, meu Deus, será que a pessoa tá brava comigo? Tipo, se alguém tá muito em silêncio, assim, perto de mim, eu fico, meu Deus, o que eu fiz pra pessoa? Será que ela tá brava comigo? Porque é muito difícil entender a minha emoção e aí decifrar o outro. Já fica uma coisa um pouco mais complexa mesmo. Que é uma queixa bem comum dos pais, na verdade. O meu filho não percebe quando eu tô triste, quando eu tô chorando. Ele vem e quer brincar. E eu tô lá chorando, chateada com alguma coisa. Deve ter alguma coisa diferente, né? É bem comum isso daí. E quando não identificado, é isso, né? Traz muita insegurança, né, no dia a dia. Por outro lado, existem as altas habilidades, né, dessas pessoas. Qual que é a tua, Natália? Conta pra gente. Então, eu tinha uma bela de umas notas horríveis em matemática básica. E eu fui mandada pro Kumon na época. E quando eu comecei lá, nossa, 1 mais 1 era terrivelmente difícil pra mim. Como que dá 2? Não sei. Fui fazendo o Kumon, eu terminei matemática em 2 meses, mas por quê? Quando era complexo, assim, quando era uma contona de matemática, eu colocava a Bhaskara, Nossa, era incrível pra mim, eu entendia tudo. Agora, 1 mais 1, 2 mais 2, horário pra mim, sou horrível, não consigo.
Tipo, se eu for falar 12h15, às vezes é 5h15 que eu quero falar. Eu não consigo falar os horários. Então, é um pouco difícil. Mas a matemática, assim, básica, péssima. Mas matemática complexo. avançada já é, meu Deus, Natália, me coloque aqui que eu vou conseguir fazer. Ô, louco. Leitura, né? Leitura, nossa, leio assim, me dê um livro, pode ter 500 páginas, eu vou ler em 2, 3 horas. Muito, muito, muito rápido. Não faço uma leitura dinâmica, eu leio realmente o livro e vou. É muito algo que eu gosto muito e eu fico focada mesmo. Se eu pego o livro, eu foco. Como é que explica? Não explica. Na verdade, assim, dentro do transtorno do espectro autista, a gente, de fato, haverá algumas crianças, adolescentes e adultos que terão algumas habilidades um pouquinho diferentes mesmo, que a gente não consegue entender exatamente como que funciona aquilo. Pode ter uma facilidade para leitura, pode ter com números. Tem crianças, às vezes, que tem uma memorização muito boa, consegue decorar muita coisa. É muito importante a gente entender se isso, de fato, é útil, é funcional, né? Não me serve muito saber todas as letras do alfabeto se eu não uso as letras do alfabeto para me comunicar, né? Então, a gente tem que entender um pouquinho... pensar em função daquilo. Então, a gente tem um grupo de crianças que realmente tem algumas habilidades diferenciadas. Não é a maioria, não são todos os autistas que têm altas habilidades associados. A gente tem uma porcentagem muito grande que tem, na verdade, um QI, né, um coeficiente de inteligência dentro da média. E a gente tem uma outra população também que vai ter uma deficiência intelectual, né? E até fazendo um link, é por isso que eu conversei com o Thiago quando a gente foi abrir lá o ambulatório no Cotolengo de autismo, que seria uma população bem diferente, porque a população do Cotolengo necessariamente tem deficiência intelectual, né? E isso não é a maioria dentro do transtorno do espectro autista, então seria uma população bem, bem distinta do ambulatório. É um cuidado diferente. Um cuidado diferente. A gente estava acostumado... Realmente, os casos de transtorno do espectro autista que a gente tem são graves, né? São normalmente não verbais, são pessoas que exigem uma atenção praticamente para todas as atividades do dia a dia, né? E não é o que a gente está vendo no ambulatório, né? Não é de maneira alguma o que a gente está vendo no ambulatório, de maneira alguma mesmo. A gente tem crianças que... É bacana isso, né? Porque são sempre os mesmos pacientes indo lá com frequência, às vezes vão 2, 3 vezes na semana, então a gente vai começando a conhecer, eles já vêm, eles já cumprimentam, tem alguns que já estão se sentindo extremamente à vontade dentro do ambulatório, já conhece todo mundo, já trata todo mundo pelo nome, né? E percebe-se claramente, né, que é uma criança um pouquinho diferente, mas é uma criança, né? Ela vai lá, ela vai brincar, ela vai correr, ela vai ter os dias que ela não está tão bem, os dias que ela está bem, como né? todo mundo. Como todo mundo, as pessoas que ela gosta, as que ela não gosta, né? Então, acabou nesse sentido sendo um aprendizado para a instituição, né? Para a gente entender como tratar com essa população de maneira mais adequada, e também um aprendizado pessoal, né? Para todos os que estão ali. Então, a gente fez um treinamento também para as recepcionistas, né, para como lidar numa situação de descompensação, uma situação de desorganização psíquica, né, o que fazer, como tratar aquilo da maneira adequada. E tem sido uma experiência realmente muito, muito interessante pessoalmente e para a organização também como um todo. E, Natália, para a gente finalizar aqui a tua participação, né, a gente estava conversando antes da entrevista sobre algumas situações que a gente pode melhorar, né, no nosso entorno para ajudar, né, uma pessoa que tem autismo a se sentir mais acolhido, mais confortável, né? Conta pra gente o que dá pra gente fazer de imediato, assim. Então, eu sempre torço pela conscientização, porque eu acho que é uma coisa muito importante. Hoje, por mais que passe na TV, as pessoas vejam, ainda é uma coisa que as pessoas acham, tipo, a pessoa autista, ela precisa ter um estereótipo. E não, a gente é muito diferente uns dos outros. Existem pessoas autistas verbais, não verbais, que falam com todo mundo, que não falam com ninguém. Então, é realmente um espectro. E conscientizar é muito importante. Eu contei uma situação do ônibus, que eu vou contar agora, que no ônibus, hoje, tem a identificação de que a pessoa autista pode sentar no ônibus, no banco preferencial. Mas é uma coisa que, assim, ninguém respeita. Todo dia eu venho com o cordão pro trabalho. Existem pessoas que sentam no banco e elas não respeitam. E existe essa sensibilidade auditiva, essa sobrecarga que é algo que não é explicável para uma pessoa neurotípica. Neurotípica, né? Porque a gente é atípico. E aí,
elas não entendem. E o ônibus é um lugar cheio de estímulo, tem pessoa falando, tem pessoa gritando. Barulho. Às vezes tem gente falando em outra língua e é algo que você não entende, é barulho, é pessoa te encostando. Óbvio que eu sei que eu estou no ônibus e as pessoas vão me encostar. Mas se eu posso sentar no ônibus, num lugar que está de lei para eu sentar, por que as pessoas não respeitam? O que me diferencia de sentar ali de uma pessoa idosa? Tipo, eu tenho consciência que se tiver uma pessoa idosa, muito mal, eu vou deixar ela sentar no banco. Mas às vezes são pessoas que não precisam do banco e elas sentam. Então, eu acho que a conscientização é muito importante. As pessoas entenderem que não é porque, ok, eu estou aqui no ônibus, eu não consigo explicar, mas comum, como alguém comum. E não é que eu não precise, eu tô ali sofrendo uma sobrecarga, eu tô ali com o meu fone anti-ruído, abafador, mas é algo que tá ali, eu tô sofrendo. Às vezes eu chego no trabalho já super sobrecarregada por ter que passar por isso. Sim. Volto, chego em casa, às vezes eu preciso de um tempo pra me regular. E então, eu acho que é muito questão de conscientizar as pessoas. E em todos os fatores, não só no ônibus, mas na vida, em filas, porque é algo... Pra mim, fila é terrível, eu fico muito desesperada. Em restaurante, eu fico muito... Tipo, é uma angústia mesmo. E as pessoas, elas não estão preparadas. A sociedade não está preparada para receber pessoas com transtornos. Não só autista, mas todos os transtornos. Tipo... Na verdade, é lei justamente por uma razão, né? Sim. Porque é algo que realmente incomoda, né? Vocês, é diferente. A gente, como neurotípico mesmo, a gente não consegue entender. É uma sobrecarga, tem um monte de barulho, tem gente falando, tem muita informação acontecendo e vocês recebem essa informação de um jeito diferente da gente, não é igual. Isso já tem um monte de estudo comprovando que o cérebro deles é mais sensível mesmo à estimulação externa. A gente não é assim. Então, a gente, de fato, não entende. E é por isso que existe a lei. Porque é diferente e realmente precisa, né? Sim. Mas tem um pedaço muito grande ainda pra gente caminhar aí pra isso melhorar. E também eu acho que é uma questão de perguntar pra pessoa as limitações dela. Por exemplo, eu chego num ambiente novo, a pessoa me perguntar, tipo... Eu não vou querer ficar em um ambiente onde tá todo mundo gritando ou batendo palma, que são questões muito difíceis pra mim. E parece que é uma coisa horrível para as pessoas te perguntarem, tipo, nossa, existe algum tipo de limitação? Existe algo que a gente possa fazer? A pessoa não vai ficar ofendida, ela vai até se sentir melhor, porque eu vou estar em um ambiente onde eu vou estar incluída. Inclusão é isso, você perguntar pra pessoa o que ela precisa, o que eu posso fazer pra você se encaixar aqui no ambiente. Isso é inclusão. Não você tratar a pessoa como se, tipo, ok, vou só inserir ela aqui nesse ambiente e aí tá tudo bem. Não, eu vou incluir ela conforme as necessidades dela. E às vezes não são coisas estratosféricas, por exemplo. Às vezes eu entro em algum lugar e eu sei que as pessoas vão bater palma, eu só falo, se vocês não puderem bater palma, será que dá? Não é uma coisa tipo, meu Deus, não vamos bater palma, isso vai ser uma coisa horrível. Sim. Não, é algo que, Pequeno. vamos sentir incluídos. Existem várias formas de comemorar sem bater palma, de cantar parabéns sem bater palma. Dá pra cantar e fazer uma palma em livro. Então é realmente incluir a pessoa, perguntar pra ela como ela vai se sentir melhor ali naquela situação. E nesse sentido, Natália, como é que é a tua visão da identificação? A gente conversou um pouquinho sobre isso antes, que a gente tem um grupo que discute, né, questões de segurança durante internamento, durante atendimento ambulatorial, e trouxe a possibilidade de identificação durante o internamento. Como é que você vê isso? De que maneira que você entende isso? Eu acho muito importante, muito, porque para as pessoas entenderem, porque o toque físico é uma coisa que incomoda muito. Ali, um toque meio inesperado pode ser uma situação de uma crise. E se eu tô identificada, as pessoas ao meu redor, numa questão de internamento ali, o pessoal da área da saúde vai entender que talvez eu não possa tocar essa pessoa. Eu pergunto pra ela como ela prefere que eu trate ela, que eu toque ela. Olha, eu estou tocando em você agora. Você prefere que eu te toque um pouco mais firme, um pouco mais leve. Então, tem essa questão para não causar uma situação de desconforto. Perfeito. Acredito que a identificação, ela seja para isso, para identificar a pessoa, para fazer ela se sentir confortável nas situações. Isso. Identificar não para separar, mas para agregar. Né? Justamente para incluir, exatamente isso. A gente não trata todo mundo igual.
né? A ideia não é essa. Tem gente que precisa de um tratamento diferenciado e a gente trata de forma diferenciada justamente para ela se sentir pertencente, né? Perfeito. Maravilha. Natália, obrigado pela tua participação. Muito obrigada. Agora a gente vai convidar a Fran, que vai contar pra gente uma outra historinha, né? E Obrigado, só Natália. lembrando que o Obrigada. Complexo de Saúde Pequeno Cotolengo é uma organização que sobrevive de doações e para que continue mantendo aí os milhares de atendimentos, ano passado foram 325 mil atendimentos, em 2024 a gente vai ultrapassar 400 mil atendimentos, você pode fazer algum tipo de doação. Se for doação em dinheiro, você pode fazer por Pix, vai estar aparecendo aqui na tela o nosso QR Code ou pela chave Pix sereceber@pequenocotolengo.org.br. Se receber, se escreve a letrinha C de Cotolengo e a palavra receber @pequenocotolengo.org.br. E agora a gente recebe a Franciele Correia, que tem o filho Pietro, de 8 aninhos, né? Diagnosticado com autismo, né, Fran? Sim. Conta pra gente um pouquinho da história. Pietro, ele foi diagnosticado com 3 anos, né? Eu não sou daqui do Paraná, né? Sou do interior de Manaus. Então, quando o Pietro tinha um ano de idade, eu percebi que algo tinha de errado, né? Que ele costumava pegar a minha mão para sinalizar alguma coisa. Ele não falava. E isso me deixou muito preocupada. Mas quando eu começava a conversar com algumas mães que passaram por algum motivo, né, por essa fase, eu começava a acreditar que ele iria falar, né? Porque daí algumas falavam assim, não, meu filho começou a falar com 3 anos, com 4 anos. E na minha cabeça, né, eu tinha uma esperança, né? Não, é normal. Mas daí as coisas foram começando a ficar mais diferentes, né? Eu comprava brinquedos para ele, né? E ele brincava sempre enfileirando, nunca brincava da forma correta. E isso para mim foi ficando muito estranho, né? Como é interior, né? Não tinha, até hoje, assim, não tem profissionais qualificados, né, para isso. Então, como aqui em Curitiba, eu tenho muitos amigos que vieram de lá, então aqui eu resolvi vir para cá, né? O Pietro, ele foi um incentivo para me sair, né, do interior de Manaus e vim para cá para buscar ajuda. Falar do Pietro é sempre muito emocionante, né? Então, quando eu cheguei aqui, a primeira coisa que eu fui atrás foi de um diagnóstico médico, né? Eu passei por 2 médicos, porque o primeiro eu não fiquei tão, né, contente. Não, eu acho que eu não entendi, né? Vou em busca de outro. E fui, e depois eu falei assim, não, eu tenho um filho com autista. Eu preciso buscar ajuda, né? Eu não sabia de nada, assim, nem da onde começar, na verdade. Eu e o Pietro, eu me desorganizava, ele também, porque eu não sabia como lidar com ele. Eu me lembro que aqui, quando eu cheguei aqui, eu levei ele num parque Barigui, porque é um parque muito bonito. E quando a gente chegou lá, era tudo tão novo para ele, que ele queria entrar no lago do Parque Barigui. E ele não entendia que não podia entrar, né? Ele tinha já os 3 para os 4 anos. Ai, como foi difícil para mim aquele dia. Um passeio se tornou uma coisa muito difícil, porque eu não sabia acalmar ele naquele momento, eu não sabia falar com ele naquele momento. E ele queria entrar no lago. E chegou em casa, eu chorei muito, muito. Falava assim, não vou mais sair com o Pietro. Foi um momento assim, eu chorei muito. Depois, conforme as pessoas que eu ia conhecendo aqui, eu começava a expor um pouco da minha vida. E daí eu fui começando a descobrir, né, que eu tinha que mudar, né, eu não conhecia nada aqui de terapia. As pessoas foram começando a indicar, leva em tal lugar, começa, né? O Pietro começou a fazer terapia com uns 4 anos por aí, né, pelo Encantar, e daí foi quando eu consegui aprendendo, sabe? Ele me ensina até hoje muita coisa. E aí
ele começou a se inserir no CMEI, né? E daí foi quando eu fui começando a entender mais ele. Só que, assim, ele precisa de mais, né? E para mim, pagar é muito difícil tudo que ele precisa, né? E agora, o Pequeno Cotolengo abriu as portas, né, de mais terapias para ele, porque o Encantar não é... Assim, eu digo que a fila é muito grande, né? Porque é muita criança. Então, mesmo que ele precise de mais terapias, não tinha, né? Hoje, ele foi encaminhado, né? O Encantar encaminhou, né, para o Pequeno Cotolengo. Aí, dentro do Pequeno Cotolengo, já encaminharam, né, para outras terapias, inclusive a ecoterapia, que... Foi muito bacana. Nossa, ele ama animais, ele ama. E eu já tinha desistido disso, né? Quando eu cheguei aqui, eu escutei, né? Olha, tem ecoterapia, mas onde? Mas como funciona? Como é que é? E eu fui descobrindo que tudo era tão difícil chegar. Eu já tinha desistido, assim, sabe? E o Pietro, ele é, assim, minha preocupação do dia a dia. Tudo que eu vejo, eu lembro dele, né? E agora eu consegui, né? Ele faz as terapias e ele ama a ecoterapia. Mas também é difícil chegar lá e ele entender que ele precisa fazer outras terapias além da ecoterapia. Mas hoje, cada dia mais a gente vai em busca. Ele precisa muito, né? Eu também preciso, né? Acho que para você ajudar, você tem que ir em busca de se ajudar primeiro, né? Eu comecei também a fazer acompanhamentos, né? Porque eu decidi que um dia eu precisava, né? Eu preciso também fazer acompanhamento para me ajudar o Pietro, né? Mas, além de tudo, ele que me ensina, né? Ele me ensina tudo, me ensina a entender ele. Com os outros meus filhos, né? Eu posso falar, eu posso dizer. Eu sei que eles me entendem, né? O Pietro não. O Pietro, eu tenho que buscar uma outra versão de mim para falar com ele, né? Para ele entender o que eu tô querendo. É difícil, mas é um amor, assim. Ele é um amor da minha vida. É um desafio para todos, né? A gente percebe que não só para a criança, né? Não, todo mundo em volta, né? Tem que se organizar de novo, se adaptar, entender como as coisas funcionam nesse novo cenário. É exatamente aquela história do avião, né? Você precisa primeiro colocar o oxigênio em você para você estar bem, para daí você conseguir cuidar Isso mesmo. dos que dependem. É exatamente a história. Porque se o cuidador principal não tá bem, não vai dar certo. Não vai dar certo. Então, isso é um negócio que eu sempre falo, assim, vocês têm que se cuidar, tem que ter um tempinho também para poder fazer a tua terapia ou fazer algo que te deixe tranquilo, que te relaxe e tudo mais, para você ter energia para aquela empreitada, que é uma empreitada, né? Sim, todos os dias. Todos os dias. Isso aí, não é fácil levar em terapia, cuidar disso, organizar a rotina, calcular direitinho como que vai ser a alimentação, que muitas vezes é super difícil, né? Então, assim, é um dia a dia muito difícil. Muito difícil. O Pietro, ele não tem seletividade alimentar, mas ele tem, assim, um problema com o não, né? O não sempre foi muito difícil para ele, né? Então, o não, ele consegue cair no chão, ele consegue me empurrar, puxar meu cabelo. Hoje, eu já consigo lidar um pouco com isso, sabe? Ele também já consegue entender um pouco disso, né? Ele fala, Pietro, não pode. Inclusive, ele fala hoje para Maria Eulália, né? Quando ele vê algo, ele fala, não pode. É bem limitado, né? A verbalização dele. Mas ele, com 5 anos, ele começou a falar palavras soltas. Hoje, ele consegue falar uma frase. Mas, mesmo assim, ainda é difícil para ele, né? E isso é algo muito difícil para mim, porque eu já penso no futuro, né? Como que o Pietro vai ser daqui para frente, quando for maior, onde que ele vai trabalhar, o que que ele vai fazer. Isso é algo que me toca muito, né? Mas eu procurei e aprendi a viver um dia de cada, né? Porque
não adianta também pegar tudo, ao menos você não sabe o que vai acontecer e a gente acaba sofrendo, né? Mas hoje ele já consegue falar o não, né? Falar sim. E acho que a Nath, né, que ela estava falando aqui sobre as expressões, né? Hoje ele sabe, ele fala, tá triste, tá feliz. E quando ele quer, principalmente quando ele quer fazer alguma coisa que ele gosta, né? Ele vem com jeitinho. Às vezes eu falo, não pode, aí ele faz assim, né? Tá feliz, tá feliz. Pra ele conseguir o que ele quer, né? Ele ama animais, daí o primeiro animal que ele começou a falar e começou a desenhar para dizer o que queria ver, né? Ele foi dinossauro. Então, dinossauro, ele desenhava dinossauro para mostrar para mim que ele queria ver alguma coisa de dinossauro, assistir dinossauro. Aí essa fase passou. Aí agora chegou no tubarão-baleia. Aí tubarão-baleia, tubarão-baleia, e ele desenha porque, filho, agora não pode. Daí ele vai, desenha, e ele fala, tubarão-baleia. Bacana. Mas é um amor. Eu tive a oportunidade de acompanhar, acho que foi a primeira sessão dele aquele dia, né, Fran? Na ecoterapia, A primeira sessão do Pietro na ecoterapia. E eu tô faz 9 anos no Cotolengo, né, nunca tive uma proximidade muito com a ecoterapia e nos últimos 2 anos que eu tô meio que responsável pelo setor, também, eu achava muito legal, mas nunca tinha visto a primeiro contato, a primeira ação. E foi muito bacana, né? Foi um momento que a Fran estava junto lá. Até tem umas imagens, se a gente quiser usar, Júlio. E foi muito interessante, assim, a evolução rápida que ele teve ali com o cavalo. Que de não querer colocar a mão no feno a tá juntando o feno do chão para conseguir dar pro cavalo. E daí 2 segundos depois ele tava correndo para pegar as galinhas, porque ele tava vendo galinha do padre e ele queria ir ver as galinhas, e daí ele voltava pro cavalo. Foi muito bacana de ver a resposta dele. Eu sabia que ele ia amar a ecoterapia, porque é uma coisa que ele gosta de animais. Às vezes eu saía de Curitiba para Campo Largo só para ele ver os cavalos. Então, no dia que eu falei para ele, hoje você vai para ecoterapia. E ele estava ansioso, né? Eu sei quando ele tá feliz, quando ele tá frustrado por meio da estereotipia, né? Que quando ele tá feliz, ele faz flap com a mão. E quando ele tá irritado, ele já põe a mão pro lado e faz um barulhinho com a boca, né? E fica bem irritado mesmo. Aí, nesse dia, eu preparei ele. E ele muito feliz e todo animado. E eu sabia que o problema ia ser depois. E foi. Porque daí ele não queria sair. Não queria mais sair. Terapia. Essa parte eu não vi. Foi, você não viu. Quando ele chegou, né, que foi fazer todo o sensorial, que, né, tem que ser ali, acho que etapas, né, do atendimento. E ele já queria montar depois. Ele falava montar a cavalo. Aí eu disse, meu Deus, sei lá, acho que não preparei o Pedro para sair. Aí no final eu falei tchau, e ele tchau não. E foi bem difícil, esse dia ele me deu um baile. Aí a segunda terapia lá, eu expliquei pra ele que hoje ele ia montar, aí ele montou e foi mais tranquilo, porque eu falei, você vai montar e depois a gente vai ter que dar tchau pro cavalo. E aí ele falou, não, mas ele foi aceitando isso. Aí ele foi, deu comida para as galinhas lá do padre. Aí depois, tchau. Aí, tchau. Aí foi indo, assim, compreendeu melhor. Mas é sempre um desafio diário para mim. Quando eu saio com o Pietro, levo ele para as terapias, é sempre. E é bem aquilo também que foi falado aqui, né? Sobre o olhar das pessoas, né? Isso sempre me incomodou muito, né? Hoje eu já procuro não me preocupar tanto. Mas antes eu acho que eu não sei o que me maltratava mais, né? Se era o olhar das pessoas, o comportamento do Pietro, não sei. Aí o Pietro começava a se jogar no chão, começava a me empurrar. Para falar que é mal educado. Sim, aí você fica na cabeça assim com esse pensamento, meu Deus, vão falar que o Pietro, né, é mal educado, tá fazendo birra, Então, esse foi o meu pensamento, assim, por alguns anos, né? Depois eu, por meio também dos profissionais, porque daí você recebe toda uma orientação de como você agir, de como, né, enfim, de como você atuar com a criança.
Hoje não, hoje eu já sei me posicionar mais como mãe, assim, com ele, e às vezes eu deixo um pouco, assim, sabe? Sou eu, então eu sei o que é. E o uso do colar também, de como é importante, né? Para identificar, né? Sim. Nossa, o Pietro, eu passei situações, assim, constrangedoras. Quando eu vim de lá pra cá, foi no aeroporto. Eu já sabia, mas não tinha diagnóstico, assim, porque era muito diferente que ele apresentava. E ele não suporta fila. Não suporta fila. Não, nossa, nesse dia ele chorava, aí todo mundo só olhava, assim, ninguém me perguntava nada. E aí eu passei na frente e comentei, né, com a pessoa que estava atendendo, e foi quando, assim, ela não pediu nada de diagnóstico, mas ela viu que ele estava diferente. Aí ela deixou eu entrar, assim, mas fila é um sofrimento. E aqui que eu vim ter mais conhecimento, né, da identificação. Eu disse, nossa, como é maravilhoso, né? Vou comprar pro Pietro, mas mesmo assim você ainda tem aquele receio, né, da pessoa olhar com aquele julgamento, não saber o que tá acontecendo, né? Mas é bem importante a identificação. Eu lembro de uma palestra que a doutora Maiara deu pra gente, né, no Pequeno Cotolengo, sobre a questão da restrição alimentar, né? Que às vezes a criança come só aquilo e aí a gente julga, poxa, aqueles pais não estão dando outro alimento para a criança. Sim. Na verdade a gente acaba julgando pequenos fragmentos e a gente não tem a menor noção do todo, né? A gente não sabe o que aquela mãe passou até conseguir fazer o filho aceitar chocolate. Porque ele não come mais nada, ou porque come só batata frita, né? Então, a gente olha e fala, nossa, mas que absurdo, todo dia comendo isso daí, mas ele não come nada se não for aquilo, né? Então, na verdade, é isso, a gente vai julgando, pequenos fragmentos de situações que são muito maiores, né? E isso machuca quem está sendo julgado, né? Machuca demais. Então, quanto menos olhares, quanto menos julgamentos e quanto mais a gente conseguir falar sobre isso, melhor, né? Conscientização, né? Que tal ajudar ao invés de julgar, né? Sim, isso mesmo. Legal, Fran, muito obrigado. Obrigado, Fran. De nada. Nosso tempo encerrou. Doutor Tiago, doutora Maiara, muito obrigado. Obrigado. E não esqueça que todo mês a gente vai ter aqui um episódio novo sobre temáticas diferentes, né? Porque o Complexo de Saúde Pequeno Cotolengo é uma verdadeira cidade e tem de tudo lá dentro, né? Diversas especialidades, modalidades terapêuticas. E lembrando que você também pode ajudar a manter as milhares de atendimentos, né? Os milhares de atendimentos multidisciplinares por ano que o Complexo realiza para Curitiba e região metropolitana. Obrigado pela audiência, obrigado pela Curitiba Podcast ter nos auxiliado nessas gravações e a gente se vê numa próxima.